palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6 especificamente. Romanos, capítulo 6, verso 1 ao 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Amém. Vamos mais uma vez à presença de Deus em oração, irmãos. Nós te damos graças, Santo Senhor, e a tua palavra que nos ensina acerca da tua obra e da tua santidade, e como o Senhor veio resgatar a tua igreja e fazer da tua igreja de fato uma igreja santa, sem mácula e sem pecado. O poder da tua obra é perfeito e nada mais se acrescenta à obra de Cristo, não só para a justificação, mas também para a santificação. Bendito seja o Senhor de eternidade a eternidade. No teu nome, Senhor, nós oramos. Amém. Hoje pela manhã, irmãos, nós mostramos um aspecto tão comum da nossa tendência carnal na caminhada cristã, que é começar pela graça e tentar terminar ou continuar na carne ou na força do homem ou na sua própria capacidade. Acreditar que nós somos salvos pela graça, mas a entrada na terra prometida, ela vai ser obra humana, ela precisa ter o mérito do homem. E nós ouvimos Moisés falando, não é por causa da vossa justiça nem da retidão do seu coração que vocês vão tomar posse da terra que Deus entregou nas suas mãos. Então, o primeiro grande mal em tudo isso, na nossa natureza caída, é sempre tentar atribuir mérito às nossas obras. E a causa principal do que nós recebemos da parte de Deus, ela é o nosso mérito, é fruto do nosso mérito, nós lutamos com isso constantemente. Mas existe um outro grande erro na nossa caminhada, que é o que Paulo vai lidar aqui no capítulo 6. Não é? Enquanto ele é por mérito que você conquista aquilo que Deus já te entregou, e isso é um erro, claro, na Escritura. Por outro lado, quando a graça do Senhor é pregada, o evangelho da graça é promulgado, naturalmente os homens então acreditam que eles estão agora livres para viver uma vida licenciosa, pecaminosa. Então, ora, se a graça já foi entregue, por que então nós vamos viver dessa forma? Me parece que Paulo, quando escreve lá, mesmo em Romanos, no capítulo 3, irmãos, dê uma olhada comigo, por favor. Capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. As palavras do apóstolo Paulo, elas são interessantes porque logo na sequência do texto, né, ele vai estabelecer na carta que ele é acusado de algo que ele não ensina.
Ele diz o seguinte: ora, irmãos, aqueles que me acusam vão receber grande punição por isso. No capítulo 3 ele vai dizer, me acusam de ensinar o seguinte: vamos pecar para que a graça de Deus seja mais abundante. Vamos pecar, vamos viver dessa forma, vamos viver na iniquidade, porque quanto mais pecado, mais graça. Paulo disse, esse é o ensino não de Deus, é um ensino maligno. Dessa maneira, Paulo, quando lida com essa verdade, no capítulo 6, entende, irmãos, ele não está aqui, e aqui é importante, não é? Eu gosto muito de um comentarista que diz isso, ele fala, Paulo aqui não está respondendo um problema causado pela doutrina. E até algum tempo eu imaginava isso, que era isso que Paulo estava fazendo. Não, Paulo aqui, ele está mostrando que tudo que nós temos em Cristo. E ele agora vai mostrar o outro aspecto que nós recebemos de Cristo. Não apenas a justificação pela fé, mas também a santificação. O problema é que as pessoas acreditam que receberam uma parte de Cristo e outra parte não. E aí esse que diz que não, vai buscar a salvação por mérito. O outro que diz, recebi a justificação pela fé em Cristo, então agora nós podemos ter certeza que quanto mais pecado houver, mais graça Deus derramará. E a vida então seria viver no pecado. Será essa a lógica que o texto parece, a lógica de Paulo parece ensinar. E no início do texto, por favor, ele pergunta, que diremos, pois? Para que seja, no verso 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo pergunta. Interessante, você vai ver que nos versículos anteriores, não é? No capítulo 5, dê uma olhada comigo, por favor, no capítulo 5, no verso 18 em diante, Paulo vai dizer, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Entende? Como por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. 19, porque como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna. Ora, Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que? Não, qual é o propósito disso? O propósito não é viver uma vida de pecado, uma vida de iniquidade. O propósito é exatamente o oposto. É mostrar que agora nós vivemos de acordo com a vida que há em nós, não de acordo com a morte que reinava em nós. Nós estávamos mortos, agora nós vivemos. Num certo sentido, a resposta de Paulo a essa pergunta, não é? Mais uma vez, não é uma digressão, não é? Pelo contrário, ela é o fundamento da primeira parte do texto. Preste atenção nisso. No capítulo 1 ao 5, a palavra-chave é a palavra fé, foi mais utilizada dentre todas elas. Do capítulo 6 em diante, a palavra mais utilizada vai ser a palavra obediência. Interessante que a palavra-chave mais utilizada do capítulo 6 em diante é obediência. Não é o contrário, não é a primeira obediência e depois fé. O apóstolo Paulo, quando começa a carta aos Romanos, você dá uma olhada lá comigo, por favor, no capítulo 1, logo na sequência, logo no início do capítulo 1, Paulo vai descrever exatamente como é que ele chama essa fé. No início do texto, por favor, capítulo 1, a partir do verso 6, veja só as palavras do apóstolo Paulo aqui. Ele diz assim, podemos ler a partir do 5, ele fala, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé. Veja, Paulo não diz para a obediência da fé, não é? Não é a obediência que produz fé, mas a obediência da fé, a obediência que procede da fé. Essa é a lógica de Paulo. Veja, repetindo aqui as palavras dele no verso 5.
por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé. Então, a primeira parte de Paulo aos Romanos, ele diz, é pela fé que nós somos salvos. É a justiça de Cristo, não a nossa. Mas agora ele vai falar que essa verdadeira fé produzirá obediência. Mas e essa obediência? Ela é fruto do quê? Ela está fora da obra de Cristo? Ou ela pertence ainda à obra de Cristo? Isso é algo que eu vou conquistar sozinho? Ou é algo que eu tenho que descartar? E Deus vai me ensinar, quanto mais pecado eu praticar, mais graça eu vou ter da parte de Deus? Não. O Senhor Jesus Cristo usa uma parábola muito interessante acerca de uma videira e dos galhos do enxerto nessa videira. E ele fala que quando nós somos enxertados nele, nós vivemos. Todo aquele que está fora dele está morto. Se nós somos enxertados nela, nós vivemos. Ele disse aos discípulos, não foram vocês que me chamaram, que me escolheram, eu que escolhi vocês e enviei que vocês dessem fruto, e ordenei que vocês dessem fruto. Ora, aquele mesmo que chama é o mesmo que ordena que vocês deem fruto. A obediência, ela é o outro aspecto importante da obra da redenção. Não funciona isolado do primeiro, a ponto de Tiago dizer que muito mal usado e interpretado por alguns, Tiago não está em atrito com Paulo aqui, quando ele vai afirmar que nós somos justificados não apenas pela fé, mas também por obras. O que ele está dizendo é, a obra vai revelar exatamente a verdadeira fé. Tiago está discutindo lá o seguinte, a fé viva e a fé morta. A fé viva produz vida e a fé morta não tem fruto nenhum. Qual é exatamente o ponto que Paulo estabelece aqui? A lógica de Paulo, então, é nos mostrar com todas as letras a resposta que ele vai dar à pergunta que ele mesmo faz no capítulo 6, quando ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A resposta de Paulo é contundente. Ele não vai gastar tempo nisso, de modo nenhum. Como viveremos no pecado nós, o que para ele morremos? Como nós viveremos no pecado nós, que para ele morremos? A justificação, irmãos, ela não é a mudança, e aqui é importante, da natureza, da moral do homem. Preste atenção nisso. Justificação não é a mudança da natureza, da moral do homem. Mas cada pessoa justificada é uma pessoa mudada. Preste atenção nisso. A justificação não é a mudança da natureza, da moral do homem, porque isso é obra da redenção, mas cada homem justificado é um homem mudado. Todo homem justificado é um homem mudado. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Tito, no capítulo 3, verso 4 a 7, queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Tito, capítulo 3, verso 4 a 7. Veja as palavras do apóstolo Paulo. Tito, capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Veja, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Um homem justificado é um homem mudado. Esse é um princípio claro que a Escritura vai afirmar categoricamente. Nós vamos viver no pecado, então? Essa não é uma pergunta de um homem que foi regenerado. É estranho você pensar um homem que foi justificado de perguntar, então nós podemos viver no pecado?
Porque o que foi que brotou nele? Qual foi a vida que nasceu nele? Para que o desejo dele seja viver no pecado. Essa não é uma pergunta de um homem regenerado. Se a salvação é pela graça, irmãos, se a salvação é de graça e a justificação é pela fé, eu posso então me manter no pecado, continuar no pecado, viver no pecado e ainda me autodenominar um crente justificado. Será que essa é uma lógica paulina, bíblica? Eu fui justificado e eu continuo vivendo como eu era antes, na vida de pecado. E eu me denomino justificado. Não é esse o princípio que a Escritura coloca, não é? No capítulo 3, o texto que eu falei no verso 8, Paulo categoricamente vai dizer, não é? Que alguns homens maus dizem o seguinte, afirmam que nós dizemos, Paulo está dizendo, pratiquemos o mal para que venha o bem. Pratiquemos o mal para que venha o bem. Nós devemos continuar no pecado? Será que essa é uma pergunta de homem regenerado? Essa não é a pergunta que Paulo está fazendo acerca de si mesmo. Quando ele vai lidar com o seu próprio pecado, ele vai lidar no capítulo 7, mostrar a luta de todo crente contra o pecado. Não o desejo de viver no pecado, mas a luta de todo crente contra o pecado. E Paulo então vai dar a resposta. A resposta é clara, não é? O apóstolo Paulo, ele não vai aqui ter meio termo para dizer essa verdade. Paulo vai dizer, jamais. A linguagem é tão clara, né? De modo nenhum. Não, isso não. Por quê? Porque nenhum homem verdadeiramente regenerado e verdadeiramente crente dirá tal coisa. A mudança que aconteceu nele assegura aí disso. Qual foi a mudança que ocorreu nesse homem? Verso 3 e 4. Ele foi unido a Cristo. Qual foi a mudança que aconteceu nele? Ele foi unido a Cristo. Veja o verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E é interessante isso, irmãos. Essa linguagem paulina, ela tem uma expressão diferente aqui, mas lá em Efésios, no capítulo 2, ele usa a mesma linguagem, mas com um detalhezinho distinto. Deixa ele mostrar. Lembra que é o texto conhecido do capítulo 2, de 1 a 10, quando ele fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, cada um andando segundo o curso desse mundo, preso por principados e potestades, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aí no verso 4 ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí na segunda parte, e com ele, juntamente com ele, nos ressuscitou. Veja, ele nos deu vida juntamente com Cristo e juntamente com ele nos ressuscitou. Que diferença que tem? O que é a diferença entre dar vida aqui e nos ressuscitar aqui? Não é ressuscitou no sentido que nós já temos o corpo glorificado, não. A ressurreição aqui, ela tem um sentido de uma vida nova, isto é, uma novidade de vida. Nós não vivemos mais como antes. Nós saímos da morte para a vida. Porque nós morremos com ele e nós temos vida nele e ressuscitamos com ele. E o texto diz, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vivendo em novidade de vida. A linguagem utilizada por Paulo aqui, do batismo, é a união com Cristo, né? Nós fomos batizados com ele, quer dizer, sepultados com ele e ressuscitamos com ele. Nós morremos com ele e ressuscitamos com ele.
Nós estamos tão ligados a Cristo que tudo o que aconteceu com Ele acontece conosco. Isso, pela fé, nós somos unidos a Cristo pelo Espírito Santo. Essa união mística entre o homem e Cristo é que dá a ele todos os benefícios que provém daquilo que Cristo conquistou. Mais nada. O batismo aqui na linguagem paulina, irmãos, é o sinal daquele que foi trazido numa união durável com Cristo, eterna com Cristo. Essa união que permanece com Cristo. Sem fazer desse momento um momento de estudo, de leitura, de estudo bíblico, mas isso é importante perceber isso em outros lugares que Paulo escreve. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 13. Veja as palavras do apóstolo Paulo. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Veja, primeira carta de Paulo aos Coríntios 1, 13. Não é? Veja a linguagem. Acaso está Cristo dividido? Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? A linguagem que é, qual o benefício que vocês recebem de mim? Porque vocês dizem que alguns estão comigo, outros estão com Apolo, outros estão com Pedro. O que foi que nós fizemos para que nós possamos impor ou conceder a vocês algum benefício eterno? Nós não fizemos nada. Vocês não morreram, eu não morri com vocês. Foi Cristo que fez isso. Foi batizado com Ele. Não fui eu. Não fui eu. Essa é uma sentença clara, para você ver como a doutrina do Evangelho da cruz é o que produz unidade na igreja, porque esse Evangelho é que mostra que todo o benefício para o crente vem de Cristo, não vem do líder da igreja, vem de Cristo. Ainda na mesma carta de Paulo, não é? Aos Coríntios, no capítulo 10, verso 1 e 2, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 1 e 2, Paulo diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. A prefiguração disso, os nossos pais foram batizados. E é interessante que ele vai dizer que é com Cristo, veja no verso 4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra angular que os seguia, e a pedra era Cristo. Você pode ainda, por favor, abrir a palavra de Deus comigo na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Veja comigo o verso 20, por favor. Colossenses 2, verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais à ordenança? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais à ordenança? Vocês morreram, vocês não devem viver de outra forma senão para Ele. Veja agora ainda na mesma carta, capítulo 3, verso 1. Portanto, se fores ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Vocês morreram com Ele. Vocês morreram para o rudimento desse mundo. Vocês ressuscitaram com Ele. Vocês buscam as coisas lá do alto. Essa é a união com Cristo. Aquilo que Ele conquistou na sua morte, irmãos. Seu sepultamento e sua ressurreição. Aquilo que Ele conquistou na morte, no sepultamento, na ressurreição, nos é concedido quando nós cremos nele. E tudo aquilo que Ele conquistou pertence à igreja. Essa linguagem é tão gloriosa que nós não podemos deixar de ler isso em Efésios, no capítulo 2, por favor. Desculpa, capítulo 1, no final do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Acompanhe comigo, por favor. Efésios capítulo 1.
a partir do verso 18 em diante, Paulo diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestades, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Depois que ele completa toda a obra, Deus o dá à igreja. Toda a obra de Cristo, para os que creem no seu nome, é nossa. Não existe uma delas, irmãos. É interessante que, voltando ao nosso texto de Paulo, não é, na carta aos Romanos especificamente, voltando ao nosso texto-chave, veja ainda, por favor, no verso 3 e 4, a linguagem paulina. Romanos, capítulo 6, verso 3 e verso 4, Paulo diz assim: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Pela glória do Pai. Os gloriosos atributos de Deus foram manifestados quando Cristo ressurge dentre os mortos. Deve haver então, irmãos, a morte e a ressurreição de um novo homem em Cristo pela glória do Pai, onde nós refletiremos a glória de Deus. Essa é a igreja do Senhor, que no mundo lá fora, onde a sua lei é motivo de chacota, onde a sua palavra é ridicularizada, esse é o jardim fechado de Deus, onde Ele ressuscitou homens e mulheres para que reflitam a glória dele nesse mundo, para que espelhem isso na terra. Para que o mundo veja um exército sobremodo numeroso de homens, mulheres, e crianças e adolescentes e jovens que vivem para revelar a glória de Deus, não para outro fim. O apóstolo Paulo diz ainda: nascemos de novo com ele, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Interessante. No verso 5 ele diz, acompanhe comigo de volta o verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, nós somos unidos a ele na semelhança da sua morte. A palavra grega, irmãos, ela dá a ideia de uma fonte comum. Isso aqui é interessante, porque é o compartilhar da morte e da ressurreição entre Cristo e o seu povo. A fonte é ele, é só dele que vem. E o seu povo recebe o benefício da morte e da ressurreição. Nós somos
a semelhança da sua morte. Nós morremos para o pecado e ressuscitamos para a glória de Deus. Essa vida operada em nós, irmãos, ela não vai fazer a nossa vida assim, veja, Deus vai, eu preciso ajustar a minha vida para andar como Deus quer. Não, não é isso não. Acho que a gente não entende muito bem isso. Não. Você está morto. A sua vida foi sepultada. Você não vive para ajustar a sua vida com a vida de Deus, não. Você vive a vida de Deus, não mais a sua vida. Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou morto. Nós somos chamados dia a dia a isso, irmãos. Quando o Evangelho de Lucas descreve isso, é maravilhoso, ele diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Morra a cada dia para você mesmo. Esse é o exercício. E agora, nós temos poder para isso. Lembra da linguagem do Velho Testamento? Essa é a terra que eu entrego nas tuas mãos. Vai e toma. Eu já entreguei. Eu já destruí os inimigos. Agora ele diz, agora vai e domina. Faz morrer a tua natureza terrena. Porque eu já morri e ressuscitei. E você, em mim, você tem poder para fazer isso. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Interessante que essa é a semelhança da nossa união com Cristo. No verso 6 ele usa essa expressão, o nosso velho homem, né? Essa é uma linguagem bem interessante também, quando ele diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Não é a nossa natureza pecaminosa, irmãos, em geral. Não é a ideia da nossa natureza pecaminosa em geral aqui, não. Mas sabe o que é? O homem que é dominado pelo pecado, o homem não regenerado. Essa é a linguagem. O nosso velho homem. Essa passagem não ensina que o crente vai ser perfeito nessa vida. Não ensina isso. Porque você pode ter a impressão que agora que você é o novo homem, você pode ser perfeito e não pode ser perfeito. Quando ele usa essa linguagem, interessante a linguagem, o corpo do pecado. Muita gente tenta colocar como sendo sinônimos o velho homem e o corpo do pecado. Mas nos parece que o corpo do pecado não é necessariamente onde o pecado é localizado, mas o meio onde o pecado é disposto. Não usem mais o seu corpo como instrumento de injustiça. Não use mais a sua boca como instrumento de justiça. Não use mais a sua mão como instrumento de justiça. Não use mais o seu pensamento como instrumento de injustiça. Não use mais. Mas por que ele diz isso? Não faça isso. Porque o velho homem foi morto. Não significa que você agora, tendo o velho homem morto, você agora pode não pecar, porque senão seria desnecessário ele dar tanto ensino sobre isso. Uma vez que você nasceu de novo, você ia viver retamente, acabou. É uma prova clara que não é isso que significa, é o fato de que nós continuamos lutando contra o pecado. E ele vai falar isso no capítulo 7. O que ele está dizendo agora é, agora nós já não somos mais escravos do pecado, ele já não tem domínio sobre mim. Agora nós temos em Cristo a condição de não fazer a demanda do pecado. Nós não precisamos mais segui-lo. Eu lembro-me das palavras de Thomas Boston falando um pouco sobre esse tema, certo lugar. Ele diz, o velho homem
no coração de um não regenerado, ele é como um tirano que dá as ordens internamente. Mas o velho homem, num coração regenerado, o velho homem no coração não regenerado é um tirano. O velho homem no coração regenerado é um visitante indesejado que anseia para tomar de volta o controle da nossa vida. Mas já não é mais um tirano, porque a obra de Cristo o feriu. É por isso que uma doutrina tem que anteceder a outra. É por isso que os nossos pais, quando escrevem o catecismo de maneira tão sábia, dizem assim: o que é que a Bíblia ensina principalmente? O que devemos crer e fazer. Obedecer. Porque não é obedecer e crer, é crer e obedecer. Porque se nós não nascermos de novo, não terá como você fazer o que Deus manda. Você vai tentar viver uma vida reta sem Cristo. É impossível para você. Você quer se livrar da iniquidade sem Cristo? É impossível para você. Não há como fazer. A única coisa que vai acontecer é legalismo, farisaísmo, ou mesmo licenciosidade, viver a vida como deseja o seu coração. Nenhum homem que não nasceu de novo, nenhum homem que não tenha nascido de novo, terá condições de fazer algo para a glória de Deus quanto à santidade, se não vier de Cristo. Eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 1, verso 30. Cristo se tornou da parte de Deus para nós justiça, santificação, sabedoria e redenção. Jesus, na oração sacerdotal em João 17, verso 19, ele diz: é por vossa causa que eu me santifico. É por vossa causa que eu me santifico. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Porque definitivamente nós estamos unidos a Cristo. Definitivamente nós estamos unidos a Cristo. Não use mais o seu corpo para a prática da impiedade. Ele foi feito para refletir a glória de Deus nesse mundo. Nenhum peixe morto consegue nadar contra a correnteza. Ele segue o fluxo, o curso do mundo. Só os peixes vivos vão nadar contra a correnteza. Se não ressuscitamos com Ele, nós não temos força
A minha força vem do Senhor. E Cristo disse isso. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Para onde você vai na sua luta contra o pecado? Corra para Cristo. É a fonte da nova vida. E vai nos fazer viver dessa maneira que glorifica o nome dele. Não de outra maneira, que é exatamente o oposto daquilo que ele tão claramente nos ensina. Por quê? Por que é Cristo, irmãos? Por que ele vai nos fazer santo? Por que ele precisa fazer isso? Por uma razão simples. Existe uma absoluta necessidade de santidade. Deus, na profundeza da sua sabedoria, quando ele lançou os fundamentos da obra da salvação de pecadores na eternidade, ele tinha a santificação deles diante dos seus olhos. E para que isso fosse realidade, a morte do seu filho era necessária. Não há como acontecer sem isso. Essa é a principal parte da nossa salvação. Existe mais, preste atenção nisso, irmãos, existe mais malignidade no pecado do que no sofrimento. Existe mais malignidade no pecado do homem do que na ira de Deus. Imagine um homem livre da ira de Deus, mas não livre do pecado. Ele é um homem miserável, porque ele não é igual a Deus. E lá em 1 João ele diz: vocês serão semelhantes a mim. O que é a felicidade? A felicidade repousa em ser semelhante a Deus. Não adianta você ser livre de toda enfermidade, ser livre de toda a ira desse mundo, ter riqueza. Não adianta nada se você não for livre do pecado. Você é um homem infeliz, porque não é semelhante a Deus. Em vão os homens tentam santificação, sem vir a Cristo para isso. Aqueles que não conhecem a Cristo não conhecem uma sombra da santidade. Aqueles que escutam o Evangelho, mas não creem e não estão unidos a Cristo, não pode fazer nada. A obediência deles, irmãos, é hipócrita, é falsa, é engano. É miséria. A impureza não deve impedir um pecador de vir a Cristo. Assim como a doença não pode impedir o enfermo de ir a um médico. Se a impureza, se a morte se revela no teu coração, corra para Cristo. Porque não haverá outro meio de você ser santo, se não for por meio de Cristo. Ele olhou para a sua igreja, irmãos. Lá em Efésios capítulo 5, ele olhou para a sua igreja e disse: eu vou entregá-la ao Pai.
pura, santa e sem mácula. Eu vou entregá-la ao Pai. Que promessa! E onde você vai ter a possibilidade de ser alguém santo nesse mundo? Se não for por aquele mesmo que te justifica. A verdadeira fé, irmãos, é aquela alma que vem a Cristo para a santificação, tanto quanto para justificação. Pois a fé deve receber Cristo como Deus o oferece, e Ele oferece Ele todo na sua salvação. Ele é oferecido todo. Ele é pleno, Ele é entregue totalmente a nós. Quando nós participaremos daqui a pouco da mesa do Senhor, e nós comeremos o pão e beberemos o vinho, esse é o sinal do pacto, de que nós não recebemos simplesmente a humanidade dele, mas recebemos ele todo. Todo completo, morto e ressurreto. O que fazes então lá fora, irmãos? Se você está debaixo de maldição fora de Cristo, você nunca terá santidade. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. O que fazes lá fora? O que fazes longe de Cristo? Lutando com a tua força contra o pecado. Crê em Jesus Cristo. Confia nele todo, na obra dele toda, na pessoa dele toda, e receba toda a salvação. Toda a salvação. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Curvemos nossa cabeça por algum instante. Ó Deus, Tu és a fonte de santidade. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, descrevendo os pecados tão terríveis que assediavam aquela igreja, quando ele fala sobre homens que tinham jeito de mulher, sodomia, idolatria, ele disse: muitos de vós praticastes isso, mas fostes lavado, purificado, santificado em Cristo Jesus. Ó Deus, persuada aqueles que não te conhecem e que são incapazes de santificar a si mesmo. Convença-os a correrem para ti, Senhor. Porque Cristo é oferecido hoje completo para a salvação, para a justificação e para a santificação do teu povo. Derrama a tua graça sobre a tua igreja e sobre o teu povo, Senhor Deus.
e aqueles que não te conhecem essa noite. Que a tua boa mão e bondade e o teu doce Espírito fale aos seus corações, trazendo vida e salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.